Oi, gente, bem-vindos para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que a gente vem trabalhando nesses últimos dias, sobre substâncias, sobre matéria, né? Então, hoje o nosso tema vai ser substâncias puras e misturas, tá? Só para a gente relembrar o que é matéria. É tudo que ocupa um lugar no espaço e que possui massa, tem um peso, né? Você, o livro, a comida, a parede, os pássaros, o meio ambiente, tudo isso é feito de matéria. Tá? Então, tudo isso é feito de pequenas partículas, partículas essas que nós não vemos, são subatômicas, né? Então, a gente costuma dizer microscópia, não menos do que microscópia, tá? Então, na aula passada, a gente falou de matéria, corpo e objeto. Então, só para a gente recapitular. Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada de matéria e objeto é quando a gente pega esse corpo, quando a gente pega essa matéria e você tem um uso para ela. Então vamos analisar aqui nas imagens. Eu tenho uma árvore, ela é matéria. Quando eu corto, ficam troncos de árvores, é um corpo, né? Tem um formato específico. E aí quando você faz uso daquele corpo para alguma coisa, fazer uma mesa, fazer uma cadeira, você está transformando aquele corpo em objeto, que é algo que a gente vai usar diariamente, tá? E aí, só para lembrar, tá? Tudo que a gente tem na natureza, tudo que a gente encontra no nosso meio ambiente é formado de substâncias. Substâncias nada mais é do que o conjunto de átomos, o conjunto de elementos químicos. Então, uma substância pura é todo material que é formado de átomos quimicamente iguais. Então, quando eles se unem, eles formam uma substância diferente. Então, um copo de água, por exemplo, o próprio copo em si, ele é feito de minerais, ele é feito da areia que foi aquecida, que foi transformada. A água presente no copo, ela é feita de átomos de hidrogênio e oxigênio, que formam substância pura encontrada na natureza. O açúcar que nós temos, por exemplo, são cristais que vieram exatamente da composição, da união de elementos químicos que formam a glicose e se transformam em açúcar, tá? O próprio carvão, o diamante, o grafite, é a composição de carbono encontrado na natureza de forma natural. Então, assim, tudo que a gente tem no planeta, tudo que a gente tem no universo é formado de elementos químicos. Elementos químicos. E esses elementos se unem para formar substâncias puras, tá? Em geral, quando você vê uma substância pura, a primeira coisa que você deve saber, que você deve entender, é que existem dois tipos de substâncias puras. Existem as puras simples e as puras compostas. Qual a diferença entre elas? É bem simples. A substância pura simples é formada de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o ar que nós respiramos, que é o hidrogênio, o oxigênio, né? O ar presente na nossa atmosfera, que é o oxigênio, ele é formado de um único elemento químico, o oxigênio. Então, quando eu tenho vários oxigênios se unindo, eu tenho o oxigênio que a gente respira. Vamos dizer assim, na nossa atmosfera, a maior concentração é o gás nitrogênio. Então, o nitrogênio é formado apenas de átomos de nitrogênio. Então, a proporção é 78% na atmosfera. Mas nós temos outros, tá? Nós temos o gás ozônio, que nos protege, tá? E muitos outros elementos. Agora, uma substância que é pura, mas não é simples, nós chamamos de compostos, é quando você tem mais de um elemento químico envolvido. Então, por exemplo, não é só o oxigênio, pode ser o oxigênio com o hidrogênio, pode ser o sódio com o cloro, pode ser a união de elementos diferentes. Não interessa se é um, se é dois, se é três, né? Então, são diferentes, eles se unem, aí é a substância pura composta, tá? Então, nós temos o açúcar, o sal de cozinha, o próprio corpo humano, os hormônios que nós temos, pode ser, por exemplo, a composição de uma tinta, tudo. Se você tem mais de um elemento químico envolvido, significa que é uma substância pura composta. E aí, vamos lá. Coloquei exemplos aqui para vocês, tá? Eu tenho duas imagens aqui, tá? Dois recipientes. No primeiro recipiente, observem que as bolinhas são todas verdes. Então, significa que ali tem apenas um elemento químico envolvido. Então, se é apenas um elemento químico envolvido, significa que é uma substância simples. Na segunda imagem, eu tenho uma substância composta. Por quê? Porque eu não tenho só um tipo de bolinha, eu tenho bolinhas diferentes. Se eu tenho bolinhas diferentes, significa que os elementos químicos que tem ali são diferentes. Então, substâncias simples, feitas do mesmo elemento químico e a composta de elementos químicos diferentes. Tudo bem? Vamos para a próxima.
Uma coisa que vocês precisam saber. Vocês já sabem o que é uma substância pura, simples ou composta. Agora é o seguinte, quando você tem essas substâncias e você une essas substâncias, você não tem mais uma substância, você tem uma mistura. Por exemplo, mistura é o quê? A atmosfera é uma mistura. Ela é um composto de vários gases. Argônio, criptônio, neônio, gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio. Tem milhares de gases aí. Então, a união deles forma o ar que nós respiramos. Tem a molécula de água, tem a poeira. Tudo isso são misturas de coisas que estão lá. Outro exemplo. Quando você tem, por exemplo, uma vitamina em casa, você vai lá bater o leite, as frutas, bateu no liquidificador, no final você tem uma mistura. Isso serve, por exemplo, para o feijão com arroz. Isso serve para o refrigerante que a gente tem, que é uma água gaseificada, mais corantes. Então, quando você junta substâncias, você tem misturas, tá? E aí tem um exemplo aí para que vocês identifiquem, como vocês podem perceber, é a mistura de muitos elementos. Outra coisa, a mistura, ela pode ser de dois tipos, ou é homogênea ou ela é heterogênea, tá? Qual a diferença? Eu coloquei duas imagens para vocês e a gente vai explicar sobre elas. Na primeira imagem, eu coloquei uma água mais o açúcar. E aí eu misturei o açúcar na água e quando ele mistura, ele dissolve, né? Lógico. Então, nesse caso, você vê uma água meio esbranquiçada, mas não deixa de ver apenas uma característica. Então, se você está vendo uma característica só, significa que ali está tendo uma mistura homogênea. Quando você pega, por exemplo, os ingredientes de um bolo, né? Você pega o leite, você pega o trigo, você pega a manteiga, você pega açúcar, tudo, ovos, você mistura tudo, bate lá na batedeira e bota no forno. O resultado final, quando sai o bolo, tu consegue olhar e dizer assim, olha, ali está o ovo, ali está o leite, ali está o açúcar. Você consegue ver isso? Não. Então, o bolo, no caso, uma água com açúcar, uma água com sal, um soro, isso aí, até o refrigerante mesmo, isso aí significa que é uma mistura homogênea. Você está vendo um único aspecto, você está vendo apenas uma única fase. Tá? Então, aquela mistura é uma mistura monofásica, tá? Uma consistência só. Agora, na imagem de baixo, quando você mistura as substâncias e você consegue diferenciar o que você está vendo, onde está o óleo, onde está a água, no caso desse exemplo. Ou então, se você tem, por exemplo, você coloca, vai fazer uma feijoada e lá na feijoada você vê o feijão, o toucinho, a calabresa, então ali nós temos uma mistura heterogênea, porque você está vendo quem está misturado ali. Então, quando você consegue identificar quem está ali, é uma mistura heterogênea. E aí vai depender se você vê duas substâncias, se você vê três substâncias, quatro substâncias ou mais, tá? Então, ele pode ser bifásico, trifásico, e assim por diante, tá? Polifásico, então vai depender de quantas você está observando ali. Nesse copinho a gente está vendo duas fases. O óleo é uma, a água é outra. Eles não se misturam, tá ok? Continuando. Então, para que a gente consiga entender. Fases é o aspecto, tá? De uma mistura. Então, quando você está vendo uma mistura que você vê uma fase só, ela é chamada de monofásica. Quando você tem duas, você tem bifásica, água e areia, água e óleo, por exemplo. Agora, quando você tem mais de duas, a gente chama de trifásico. E aí eu coloquei um exemplo interessante aí para vocês, né? Para a gente poder entender. Observem que nesse terceiro quadrinho, eu tenho água, ferro, que é o pozinho do ferro embaixo, e gelo. Eu estou vendo três fases? Eu estou vendo três fases. Eu estou vendo o ferro, eu estou vendo a água, eu estou vendo o gelo. Mas, se nós pararmos para pensar, água e gelo são feitos do mesmo material, do mesmo componente. A diferença é que no gelo é a água congelada, que está na forma sólida, e a água natural na forma líquida. Mas elas são formadas do mesmo material, mas eu estou vendo três fases. Tudo bem? Ok. Então, só para que a gente possa recapitular, que a gente já tem visto aí nas aulas anteriores, os átomos
são os elementos que formam os elementos químicos, né? São os elementos químicos. Os elementos químicos formam as moléculas das substâncias que a gente conhece. Essas substâncias, elas podem ser substâncias puras, né? Simples e compostas. Simples quando tem um elemento químico envolvido e composta quando tem mais de um elemento químico envolvido. E essa substância pode formar, a união delas pode formar, então, as misturas. Então, mais uma imagem aí para a gente lembrar. Átomos, então, formados de partículas subatômicas, né? Eles se unem formando os elementos químicos aí, que aparece aí como a molécula de água, e automaticamente esses elementos químicos formam as nossas substâncias aí bem conhecidas. Então, nós temos aí vários exemplos de substâncias simples. Tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás ozônio. Observem que eles são formados do mesmo material, do mesmo elemento, tá? Se unindo aí o mesmo elemento. E nós temos aqui as substâncias compostas, que são formadas de elementos químicos diferentes. Então, nós temos o ácido clorídrico, para quem não sabe, é um ácido presente no estômago, que vai dissolver substâncias. Nós temos, faltou um Lzinho ali, é o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Ali está carbonato de sódio, mas tudo bem. O símbolo faltou um Lzinho. Nós temos o gás carbônico e nós temos a molécula de água. São 4 elementos aí que são substâncias compostas. Tá ok? Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos. Agora nós vamos praticar aquilo que a gente estudou. Tudo bem? Até a próxima.